E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos montar um triângulo. Para que vocês não se percam e entendam o que a gente vai fazer, eu dividi essa aula em 6 tópicos importantes. Já que o nosso código do single point já está organizado, a gente pode ir direto para o viewport e para as coordenadas de tela. Vamos falar novamente sobre o pipeline gráfico, para daí então a gente desenhar um triângulo que vai permitir que vocês desenhem um quadrado, né, que é a junção de dois triângulos. E como que eu faço para mostrar essa figura em wireframe ou em modo preenchido, né, em fio. Para a definição das coordenadas do triângulo, eu preciso então entender esse meu espaço que a gente chama de sistema de coordenadas normalizado. O sistema de coordenadas normalizado do OpenGL, ele considera como centro do espaço, né, as coordenadas 0 no eixo x e 0 no eixo y. Essas coordenadas normalizadas, elas vão de 0 a menos 1 no eixo x e 0 até 1 também no eixo x e de menos 1 a 1 no eixo y. Tudo que eu colocar dentro desses valores vai aparecer na janela para mim. Tem outras formas, né, que a gente utiliza para verificação e definição desse espaço, mas por enquanto o que é importante vocês entenderem é que nós vamos utilizar o sistema de coordenadas normalizado. E para desenhar o nosso triângulo, que é o nosso objetivo, eu preciso de 3 vértices. Esse nosso triângulo ele vai ser desenhado bem no meio, né, da nossa tela, e as coordenadas dele vão ser 0,05 como primeiro vértice, menos 0,5,05 para o segundo vértice e menos 0,5 para o terceiro vértice. Então eu tenho 3 vértices e eu posso utilizar uma matriz para construir e é o que a gente vai fazer agora. Mas antes de a gente entrar nessa parte de codificação, é bom vocês ficarem bem conscientes de quais são os passos que eu preciso fazer para desenhar então com o OpenGL moderno, que basicamente é a criação de shaders. Essa matriz que nós vamos criar, ela é uma matriz comum que vocês podem fazer em C, em C++, e ela é uma matriz que foi definida dentro da CPU. Como eu preciso trabalhar então com uma programação na GPU, eu preciso primeiro criar um buffer de memória para colocar essa malha, né? A malha para mim nesse caso são os vértices, preencher esse espaço, né? Esse buffer com os dados da malha, criar os shaders para saber como desenhar essa malha. E isso vai ser importante vocês prestarem bastante atenção, porque está relacionado à configuração desse buffer para que ele compreenda, né, os tipos de informações que eu tenho no meu vértice, definição do formato do vértice para os vértices da malha, escolher aquele shader como sendo seu shader ativo, bem como a mesma escolha que eu tenho que fazer para o buffer. Pegando aquele nosso template, podem pegar o template do single point mesmo, eu vou primeiramente criar aquela matriz, né? Então eu vou criar um array com os vértices para formar o triângulo. Daqui a pouquinho vocês vão se acostumar, mas por questões de plataforma, nós vamos utilizar então o tipo float, GL float, e eu vou chamar essa minha matriz de vértices. Quais são os pontos então que eu preciso colocar nessa matriz? Conforme a representação da figura, né, eu vou escolher os pontos 0, 0,5, 0,5 menos 0,5, menos 0,5 menos 0,5. Aqui eu acho que não tem novidade nenhuma, né? É só a criação dessa matriz, é só colocar. A novidade talvez seja a necessidade de eu colocar o tipo de dado que eu estou inserindo dentro dessa minha matriz. Então vejo que ela é, apesar de eu escrever que ela é do tipo glfloat, eu coloco o valor, por exemplo, 0,0 e o f do lado representando então que esses números, né, são do tipo float. Então, os primeiros 3 valores para o topo do meu triângulo. Na sequência, os valores para o vértice da direita. E, por último, que a gente está fazendo aqui, os vértices da esquerda. Como nós não estamos trabalhando com um objeto 3D, né, que dá essa noção de profundidade, o meu eixo Z vai ser 0. Bom, considerando que essa matriz ela ainda está na nossa CPU, o que a gente precisa fazer agora é mandar então esses vértices para a GPU. O OpenGL ele tem um construtor especial chamado Vertex Buffer Object,
Ele não é, na verdade, um objeto de uma classe em orientação a objeto. Ele é um objeto no sentido de objeto do OpenGL mesmo. Ele é basicamente um espaço de memória para dados. Então, para fazer isso, primeiro eu crio um tipo inteiro, vou chamar de VBO, e aí eu vou gerar então esse buffer, um buffer que eu quero, e aí eu coloco o endereço do VBO que eu acabei de criar, e na sequência eu informo para o OpenGL que esse buffer que eu acabei de criar é o buffer ativo. Então ele é do tipo array buffer e eu estou somente dizendo que ele é o buffer corrente. Agora a gente precisa copiar, né, os dados da CPU para a GPU. Então eu vou usar um GL buffer data. Ele é também do tipo GL array buffer. O próximo parâmetro é o tamanho em bytes que eu quero, então eu quero do tamanho lá da minha matriz, size of vertices, o próprio vértice, né, que eu estou mandando lá para lá, e ele é do tipo GL static draw. Esse último parâmetro, né, ele tá relacionado ao conteúdo como que esse conteúdo é armazenado. Então ele pode ser do tipo stream, se ele for modificado uma vez e usado no máximo algumas vezes. Ele pode ser do tipo dynamic, quando ele é modificado várias vezes e usado muitas vezes. E como, né, para o nosso caso aqui, ele vai ser modificado uma vez e usado muitas vezes. Esse é quando a gente tem essa opção, nós escolhemos então o GL Static Draw. O próximo passo é nós fazermos a definição de um Vertex Array Object. O Vertex Array Object, que nós vamos chamar de VIO, ele é um pequeno descritor que, na verdade, ele vai definir como os dados do nosso Vertex Buffer Objeto devem ser usados, como, né, eles devem ser usados nas variáveis de entrada do Vertex Shader. Esses parâmetros eles podem ser de 3 tipos e a gente já vai verificar a diferença entre eles. O OpenGL moderno, ele exige, então, a criação de um Vertex Array Object. Esse Vertex Array Object, ele vai informar, então, para o nosso shader como que ele vai trabalhar e como que ele vai manipular o que tem nesses vértices. A criação é bem parecida, né? Então, eu vou usar o GL gen, de gerando um vertex, só que agora ele vai ser um Vertex Array. Então, eu tenho um e vou colocar ali o endereço da variável que eu criei ali em cima. Ah, esqueci de falar que eu já criei ali uma variável do tipo int, né, VIO. E depois eu vou tornar então esse vertex array ativo, porque nesse caso é o VIO. Mas antes de continuarmos a programação, nós precisamos entender como que um vertex funciona. E para isso a gente vai analisar então os layouts dos buffers dos vértices. No OpenGL, nós temos dois tipos de informação: por vértice, que são os atributos, e por objeto, que são os uniformes. Os uniformes nós iremos tratar nas próximas aulas. Nosso foco agora ainda é o entendimento de como funciona cada vértice. Estes atributos, eles necessariamente precisam ser bem definidos e a gente vai usar para isso o comando gl vertex attribute pointer. Na prática, o que precisa ser feito é informar então ao OpenGL onde, dentro do vertex buffer, os vértices estão. O gl vertex attribute pointer é o comando que vai então relacionar com o comando layout, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando nós formos criar o Vertex Shader. Existem 3 configurações diferentes, né, de layout: por posição, intercalado ou serializado, e você vai perceber que você pode escolher qual você se sentir mais confortável para trabalhar. E essa escolha, você pode basear a escolha, na verdade, a quantidade de atributos que o teu vértice tem. No nosso caso, o triângulo, o nosso vértice, o único atributo que ele tem é a posição. Mas ele poderia ter em cada vértice cor ou um vetor normal, por exemplo. Vamos estudar o primeiro, que é baseado em posição, e é o que a gente vai usar no nosso problema hoje. Vamos entender então quais são os parâmetros e para que serve cada um desses parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente determina é o índice do atributo, que nesse caso é zero, pois esse índice vai nos determinar quantos atributos tem aquele vértice. Nesse caso, para nós, a gente só tem o atributo posição,
então para nós ele vai ser 0. Depois de informar isso, nós temos o número de componentes do atributo. Como nós estamos tratando de uma componente que é posição, então ele vai ser 3. Por quê? Porque ele é relativo aos eixos, né, que nós estamos trabalhando, x, y e z. O próximo parâmetro é o tipo de dado de cada componente que estamos usando. Nós estamos usando o tipo float, então por isso nós devemos colocar glFloat. O parâmetro seguinte está relacionado aos componentes normalizados. Nós não utilizamos componentes normalizados, apenas coordenadas normalizadas, por isso para nós ele vai ser false. Os próximos parâmetros eles são bem importantes, que é o stride e o offset. O stride ele vai dar então o número de bytes que nós temos entre duas instâncias de cada atributo. No nosso caso, nós temos 12 bytes entre um atributo de um vértice e o outro. O offset para nós é null, porque mais uma vez, nesse nosso exemplo do triângulo, eu só tenho a posição, não tenho cor ou anormal envolvida na definição desse vértice. Se nós tivermos então a inclusão da cor dentro de um vértex, eu posso utilizar o modelo intercalado. Reparem que no modelo intercalado o que vai mudar basicamente é o stride e o offset. O stride vai ter 24 bytes entre cada vértice, né, compondo cada atributo, e no offset ele vai ser 12, porque é a distância então que existe entre um atributo e outro. Na última opção de layout de buffer é a criação de buffers separados. Então, basicamente, a diferença vai ser na implementação, mas vocês podem ter uma ideia, olhando pela figura, que eu vou criar dois buffers, um indicando que eu estou tratando dos vértices e o outro para indicação do atributo cor. A gente vai ver isso na prática nas próximas aulas. Voltando agora ao nosso código, nós temos condições então de montar esse Vertex Attribute Pointer, baseado então no primeiro modelo de definição por posição. De forma então bastante resumida, o primeiro atributo é o índice, que indica que eu estou usando apenas posição como atributo desse vértice. O número de componentes é o segundo parâmetro, nesse caso eu tenho 3 componentes, o x, o y e o z. O tipo da componente ela é do tipo float. Não estamos usando coordenadas normalizadas, por isso ele é false. O stride para nós vai ser 0 e o nosso offset nesse caso vai ser null. Para finalizar então essa parte, antes que a gente passe ao desenvolvimento de shaders, né, da programação em GLSL, nós temos que habilitar um atributo, né? Então esse atributo que foi definido lá no primeiro parâmetro do GL Vertex Attrib, eu uso o GL Enable Vertex Attrib Array, colocando o 0, porque é o mesmo atributo que foi definido lá no comando anterior. No próximo vídeo finalizamos criando o Vertex Shader e o Fragment Shader. Espero vocês!